E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do Verdão, galera. Estou trazendo aqui para vocês o Sport TV News, trazendo aí as últimas novidades aí do Verdão. Palmeiras aí finalizando a preparação aí para o jogo de hoje à noite, galera. Palmeiras e Cerro Porteño aí pela segunda rodada da fase de grupo da Libertadores, galera. Fica aí até o final do vídeo aí. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Vamos para o Palmeiras. O Palmeiras tem um desafio hoje pela Libertadores, às 9h30, segunda rodada, né, da fase de grupos. O Palmeiras vai pegar o Cerro Porteño. E aí nós temos algumas novidades que podem aparecer. Tem a volta, por exemplo, do Richard Rios. Eu acho que essas, do que a gente sabe que podem entregar, talvez chame mais atenção, né, Jojo? Olha, eu não sei se o Rios joga, tá? Ele está à disposição, está recuperado. E eu acho que a grande abacaxi na cabeça do Abel é o meio-campo hoje. Ele já deu sinais da dúvida que ele tem. Então, ele Mas essa não pode ser a resposta, por exemplo? Então, eu não sei que tipo de time que ele vai construir para o jogo de hoje. Por exemplo, ele está sem opção na lateral direita. Ele está sem o Mike, ele está sem o Rocha, né? O Giai não correspondeu. Então, ele deve desfazer essa linha de 3 zagueiros que ele utilizou nas últimas 2 rodadas e botar o Bruno Fux nessa região do campo. É uma tendência, tá? E aí completa ali a zaga o Mikael e o Gustavo Gomes, que está de volta já. No lado esquerdo, o Piquerez. O meio-campo é um problema. O Palmeiras precisa fazer mais gols e precisa dominar melhor esse meio-campo. A gente viu ele escalando esse meio-campo com o Lucas Evangelista, com o Emi Martinez, com o Aníbal Moreno, com o Richard Rios. E aí, o Veiga ficou fora, ele usou o Felipe Anderson na posição, testou pelo meio, testou o Facundo Torres pelo meio. Então, olhando os últimos testes que o Abel fez, até o próprio Vitor Roque, mas aí é uma opção de segundo tempo que a gente até falou ontem, né? O Vitor Roque entrou numa posição diferente porque ele manteve o Flaco Lopes. Eu acho que a tendência e bate muito com a escalação que o Jair coloca ali como possível escalação, que é que ele volte Estevão pela direita, Facundo, Vitor Roque, Veiga reassume o posto de titular e aí que tá o pepino. Quem é o meio-campo que vai compor com o Veiga? Ele vai colocar o Emi Martinez, Lucas Evangelista, que entrou bem, o Rios volta, que é considerado titular. Eu acho que a maior dúvida está ali. No mais, eu acho que ele não vai inventar, né, Alfredo? Essa posição aí, ele tem muitas opções, né? Mas qual deu a melhor resposta? Não, acho que quem vai desenvolver mais é o Lucas Evangelista. O Richard Rios a gente já sabe, mais ou menos qual o limite, um bom jogador, né? O Emi Martinez chegou com muito prestígio, também não apresentou aquele futebol, né? O Aníbal tinha chegado também e aí perdeu o prestígio. Chegou com prestígio, também é bom. Ele voltou das férias sem esse prestígio. E ele tem muitas opções, mas ninguém convenceu. Agora, o maior problema dele não está ali. Acho que todos esses jogadores... Não, acho que todos esses jogadores... Está no posicionamento da distribuição do ataque? Você acha que tinha que ser diferente? Não, eu acho que ele não está conseguindo fazer os atacantes renderem até o Estevão. Então, mas é isso. Eu acho que ele está testando movimentações dinâmicas diferentes de ataque e ele testou isso em alguns momentos justamente porque não está bom. Não. Ele tem um meia que está abaixo do seu potencial, que é o Rafael Veiga. Tem outro que não dá resposta, que é o Felipe Anderson. Pode colocar para jogar, que não vai apresentar aquilo que a gente imaginava que ele poderia apresentar. Ele tem alguns jogadores que o Facundo ainda também não mostrou que veio, um jogador ok. Vitor Roque, muito recente, mas também está aquém. Né? E isso tá precisa receber mais bola, né, o Vitor Roque? Precisa receber mais bola. Esse ataque tem que ser alimentado. Eu acho que é por isso que o problema está aí a escolha dele. O Maurício está voltando, Paulinho daqui a pouco está à disposição. A gente vai ver mais mudanças acontecendo. Mas agora, imediatamente, o que dá para fazer para conseguir essa vitória contra o Cerro Porteño essa noite? Só jogar um pouquinho de bola. Assim, Cerro Porteño... Acho que o Palmeiras jogando... O futebol que o Palmeiras está jogando, que é um futebol mediano a ponto de jogar de igual para igual com o Corinthians e perder, mas, assim, ter dificuldade
e ganhar do jeito que foi de São Paulo e Sport nesses últimos jogos, mas com esse futebol dá para ganhar do Cerro Porteño. O problema é que você tem que aproveitar a partida para conseguir desenvolver jogo, porque as coisas vão ficar mais difíceis na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Se o Palmeiras quiser se posicionar como candidato ao título, o começo do campeonato é importante. Os times, assim, a gente acha... É muito interessante a gente ver as pessoas falando assim, né, tá muito no começo ainda. Aí quando você vai ver, tá na 9ª rodada. Aí a 9ª rodada pode te parecer que é muito no começo, mas é um quarto de campeonato. Né? Não, e são meses de trabalho já também. Sim. Não estamos falando só do Campeonato Brasileiro que começou quem agora. fica para trás no Campeonato Brasileiro, a gente tem essa experiência, é muito difícil fazer uma recuperação. Normalmente, os times que vão ganhar o campeonato, se eles não são o campeão do primeiro turno, muitas vezes é o campeão do primeiro turno, o campeão do campeonato, né? Mas se não são, eles estão posicionados em condição de disputa, na maioria das vezes. Eu não sei se eu diria, você falou com o futebol que o Palmeiras está jogando. Isso, que é um futebol mediano. Ainda não encantou, né? Não teve Não, aquele mediano, jogo esse mediano. ano. Não é que não encantou, ele é mediano. O Palmeiras favorita. É em casa esse jogo, né? Tem esse. Sim, não, pro jogo de hoje, favorito, claro. Favoritaço. Sim, você bota? sim. Jogou muito mal contra o Sport fora de casa. Não vai jogar em casa, tá? Ganhou, Exatamente. Poupou muita gente contra o Sport. Vai ter um impacto aí. Retornos importantes, beleza. Mas jogou muito mal, Desculpa, verdade. o jogo hoje é no Allianz, confundi. O jogo, o jogo é em casa. Depois é que o outro é em casa também. O próximo é em casa, mas não é em casa. Mas não é em casa. É em casa, mas é fora. É na casa de campo. Rafael Veiga, Estevão, Vitor Roque, Piquerez e Gomes começaram no banco de reservas. Porque eu estou comparando com o último jogo, né, que foi pelo Brasileiro contra o Sport na Ilha do Retiro, e foi um jogo bem ruim. Não, ele poupou muita gente nesse jogo. Isso. É aquele jogo que o técnico escala para ver o que vai acontecer. E aconteceu. Daquele jeito, mas aconteceu. Né? Que nem o Corinthians ontem. Vamos ver. O Corinthians empatou. O Palmeiras ainda conseguiu ganhar. Vencer. Não, mas Sim, ganhou. Mas venceu, né? Ganhou. Ganhou. O técnico não falou nada sobre isso, mas ganhou. Né? É importante a gente lembrar, tá? Ganhou, mas ganhou não na bola. Importante, quer dizer, foi na bola porque acabou, não tem nada a ver com isso, o pênalti foi marcado, veja só. Eu não quero falar exatamente desse jeito, porque vai acontecer contra o Palmeiras também. E a gente vai falar, eu vou falar do mesmo jeito. Não, então, mas assim, eu não sei se eu vou dizer, perdeu, mas não perdeu, assim... ganhou na bola. O Rafael Veiga estava lá dentro da área tentando drible e o árbitro errou. E vai acontecer do outro lado depois. Então, só o que o técnico não pode fazer é gritaria só quando acontece contra. Tá? Porque aí, nesse último mês, em 2 partidas, aconteceu claramente a favor. Então, é isso. Então, não tem apresentado o futebol para os resultados que estão surgindo. É sobre isso. Bom, o jogo é tenso, né, Danilo? O Cerro Porteño, enfim, é um time grande do Paraguai e tem toda a questão do racismo envolvendo o Palmeiras e Cerro Porteño recentemente. Esse é o clima para esse jogo no Allianz. E como se não bastasse tudo isso, tem a questão também da torcida do Palmeiras esperar um jogo decente, que o Palmeiras ainda está devendo esse ano, né? Então tem a questão do racismo, lembrando que a Conmebol ela optou por não fazer nada além do protocolo normal que já tem feito nas outras partidas, mesmo sendo Cerro e Palmeiras essa marca, né, da Libertadores Sub-20, daquela entrevista do Luigi, a Conmebol optou por fazer o mesmo protocolo, que é o pessoal se abraçar na beira do campo, ali no círculo central, e nada além disso, enfim, eu acho que poderia ter sido algum marco, a Conmebol poderia usar esse jogo para fazer uma campanha um pouco mais forte. Mas tirando essa parte, que já é uma questão tensa, e que eu acho que vai ser um pouco mais tenso quando o Palmeiras for jogar no Paraguai do que em relação ao Cerro vir para cá, mas tirando essa parte do racismo e fora do campo, tem a questão central para mim, que é o Palmeiras, em 2025, ainda não ter apresentado um grande futebol. O Palmeiras tem alguns pequenos sinais nas últimas partidas, então fez 3 gols contra o Sporting Cristal, apesar de ter sofrido outros 2. Contra o Sport, na Ilha do Retiro, jogou com um time misto, melhorou um pouquinho no segundo tempo e acabou vencendo com aquele pênalti inexistente. E lembrando que o Abel Ferreira optou por poupar
seus jogadores na Ilha do Retiro, que no final gera uma expectativa para o Palmeiras estar um pouquinho mais inteiro nesse jogo hoje contra o Cerro Porteño. Cerro Porteño, como você disse, é um time tradicional, venceu a sua primeira partida contra o Bolívar, e o Palmeiras precisa vencer para ficar numa situação um pouco mais confortável no grupo e precisa mostrar um bom futebol. Eu estou curioso para saber como vai ser a questão do Abel Ferreira em relação ao Veiga, porque o Veiga contra o Sporting Cristal não estava disponível porque tinha tomado uma porrada nas costas, agora ele volta, então eu estou curioso para saber como vai ser a armação desse time. Eu espero ver um jogo mais convincente do Palmeiras, porque até agora, nessa temporada, o Palmeiras está devendo bastante. É um jogo tenso em todos os aspectos, como disse o Danilo, né? Tem a questão do racismo, tem a questão do jogo jogado. Ele é tenso não só por isso. Tem uma rivalidade já, Palmeiras e Cerro. Eu lembro de um jogo que eu fiz, Palmeiras e Cerro, no Allianz Parque, se eu não me engano, que 2 minutos o Felipe Melo deu uma voadora no cara e foi expulso. Não foi contra o Cerro Porteño? Então já tem um histórico ali de uma competição, de uma rivalidade, de um jogo pesado. Aumentou esse peso por causa do caso do racismo absurdo e covarde contra o garoto Luigi. Foi cruel aquilo. É uma pena que a Conmebol vai fingir que não aconteceu nada, né, naquele dia, como já está fingindo que não aconteceu nada, porque foi grave o modo que aconteceu. O desabafo do jogador foi comovente por ser um garoto, né? Então é um jogo de risco, na minha visão. É um jogo de risco. Risco mesmo, porque a torcida do Cerro Porteño, eu acho muito difícil não tiver no meio da torcida do Cerro Porteño uns 3 idiotas que vão fazer gestos racistas para a torcida do Palmeiras. Eu acho muito difícil que isso não aconteça, né? E próprio dentro do campo mesmo, o jogo vai ser tenso por todo esse pacote. Então eu encaro o Cerro Porteño e Palmeiras e Cerro Porteño como um jogo de risco, um jogo de enorme risco. Histórico edição de 14 partidas, com 8 vitórias do Palmeiras, 4 empates e apenas 2 derrotas, Mauro. Mas, como disse o Danilo, o Palmeiras precisa mostrar para a torcida mais do que vem apresentando até aqui. Os dois times venceram, né, na primeira rodada. O Cerro até estava perdendo, depois virou o jogo em casa com o Bolívar e... Então, vale a liderança da chave, né? Isso que o Casagrande falou, acho que é muito provável que aconteça, infelizmente, né? Se bem que aqui no Brasil eles ficam sempre um pouco mais comedidos, porque os torcedores saem de lá dos outros países com a orientação, né, dos próprios clubes. No Brasil, se você fizer isso aí, você está encrencado. Então, pode ser que isso contenha um pouco lá os torcedores do Cerro Porteño que eventualmente queiram retrucar eventuais ofensas ali, fica aquela coisa torcida com torcida, com esse tipo de comportamento. Mas, de fato, o Palmeiras precisa jogar mais. Acho que é compreensível que o Palmeiras reformulou muito seu elenco, então isso demanda um tempo de trabalho, mas eu acho que ao final do estadual já poderia estar num nível um pouco melhor, né? Jogando futebol melhor. Não tem jogado bem e hoje vai jogar em casa e tem o Corinthians no sábado, né? Ou seja, uma semana que tem 2 jogos assim, para você ou deixar o torcedor com mais raiva ou resolver os problemas todos. Joga bem hoje, vence bem, Libertadores, bacana e tudo, um time que estabeleceu uma rivalidade maior por essa questão do racismo contra o Luigi. E depois tem o Corinthians. E o Palmeiras é mandante. O jogo não é no Allianz Parque, mas o que Palmeiras perdeu a última, né? O Palmeiras é mandante. Perdeu o final do campeonato, perdeu o último jogo jogando em casa, né? Agora, cabe também ao Palmeiras ter capacidade de criar atmosfera jogando em Barueri, né? Isso. Baixa o preço, tenta atrair a comunidade local, os palmeirenses da região, sabe? Faz alguma coisa. Não adianta ficar só, não, aqui o preço é esse. O povo não vai. Que nem hoje, Maracanã não deve encher hoje. Os preços que a gestão do BAP pratica, o cara não tem um dinheiro, o cara não vai porque não tem um dinheiro, é caro. O estádio é grande e o cara não tem dinheiro. Dá 40 mil pessoas, lotaria outros estádios, não vai lotar aquilo lá. Eu acho vergonhoso. Deveria lotar sempre, né? E ter o preço de acordo. É a lei da oferta e da procura e a possibilidade de o cara pode pagar. Quem vai ao jogo no Allianz Parque é um público. Quem vai ao jogo em Barueri é outro público, né? São regiões diferentes, poder aquisitivo diferente, e o cara que vai no Allianz não se dispõe, muitas vezes, a se deslocar até lá menos tendo seu carrão. O cara só quer ficar paradinho no shopping, no estacionamento do estádio, aquele conforto todo, aí ele vai, né? É esse perfil de torcedor que você está investindo. Agora, o Palmeiras tem muita torcida, e tem muito torcedor que quer ver o Palmeiras, né? Um jogo com o Corinthians. Então, acho que precisa também o clube entender um pouco isso e mudar essa situação. É uma semana que esses 2 jogos podem alterar tremendamente a visão do próprio torcedor em relação ao time. Depende do que vai fazer em campo, mas eu acho que a diretoria podia ajudar com relação ao fim de semana
mudando um pouco sua visão com relação a essa questão ingresso, perfil de público, entendendo que o Palmeiras não é só da classe média não, tá? Tem muito palmeirense nas outras classes, digamos, sociais, socioeconômicas, digamos assim. Perfeito. Olha, Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, falou e até mais!